Boa noite a todos. Estamos aqui, dia 7 de agosto de 2024. Vamos hoje ter a aula inaugural do professor César Dallavrida Júnior. Como vocês sabem, aqui quem fala é o Guilherme Santoro Gastenberg, que eu sou coordenador de projetos acadêmicos da nossa CEPTEM. E vamos, então, ter a aula inaugural e agradecer ao professor por aceitar fazer o primeiro curso. Já até mencionei aqui com o professor possibilidades de outros cursos para nós fazermos na plataforma. O professor César extremamente titulado, e nós vamos contar, então, com a sua aula inaugural. Eu gostaria que o próprio professor se apresentasse, mas eu vou só adiantar um pouco, né, que o professor é advogado, professor, doutor em direito, conciliador. Então, hoje nós teremos a oportunidade de contar com o seu trabalho, né? Inclusive, ele é doutor em direito pela Universidade de Marília, em São Paulo, mestre em ciências jurídicas pela Unicesumar. E, claro, advogado. Muito obrigado, professor. Passo a palavra para o senhor. Já está gravando. Professor Guilherme, muito obrigado aí pelas palavras, pela abertura, agradeço ao senhor, agradeço a Septem aí pela oportunidade, pelo convite, é uma honra muito grande, né? Eu estava aqui conversando com o pessoal, o tamanho da possibilidade de conhecimento que a gente tem aqui na Septem, né, com tanta coisa de conteúdo e sempre, né, saindo muita coisa, isso é muito legal, e inclusive a oportunidade de trabalho, né, o pessoal estava falando aqui no chat antes da gente começar a gravar, que tem as possibilidades aí, né, que a Septem também oferece de vagas, enfim, e as parcerias. Então, isso é muito legal. Pessoal, então, é verdade, Giovana, concordo com você, e eu fiquei muito feliz em saber que você faz parte também. Para os demais aí, pessoal, eu estou muito honrado aí também com a presença de todos, em específico da Giovana, que foi a minha aluna, hoje já advogada, está brilhantando aí a aula de hoje. Fiquem bem à vontade, pessoal, para a gente ir conversando, tá? A ideia dessa aula inaugural, até eu vi aqui, eu acho que a Natália, né, estava comentando que tem um caso, é isso mesmo, ó, a Natália falou, civil indenização acidente de trânsito. Legal, pessoal, são casos que a gente pode trabalhar mesmo aí no escopo dos juizados especiais. Então, a aula de hoje é para trazer uma introdução daquilo que realmente a gente vai conhecer ali no curso, e é claro, né, abrir uma série de vertentes que são sempre possíveis. E eu gosto muito, pessoal, o professor Guilherme aí comentou, e eu até esqueci de me apresentar, mas meu nome é César Dallavrida Júnior, sou do interior do Paraná, né, estou já advogando aí há um pouco mais de 8 anos, fui estagiário também dos juizados, foi inclusive aí meu segundo estágio na época como voluntário, depois passei a ser contratado. Hoje eu estou também como conciliador. Lisdiane, seja bem-vinda, Lisdiane. Hoje eu estou como conciliador pessoal dos juizados e a gente aprende muito, tá? Com essa área de atuação um pouquinho diferente. E observa, então por isso que realmente ali no curso, pessoal, para quem vocês vão verificar, né, o curso já está gravado, então as aulas já estão ali à disposição de vocês na plataforma, são 10 encontros. A gente procurou fazer assim num conteúdo programático prático, tá? Então vocês vão perceber que aí eu converso, falo de alguma coisa, volto, enfim. A ideia assim é trazer uma coisa realmente que seja bem prática e interessante para vocês. Então aproveitem, inclusive deem feedback depois para a gente, para nos dizer o que vocês acharam. Ó, a Giovana falou assim, tenho muita vontade de ser conciliadora, eu vou começar o curso esse ano. Muito bom, Giovana. Legal, tem que fazer um curso, tá? Na época, como eu já estou, eu inclusive, pessoal, tô indo para o meu 8º ano já como conciliador também. Então, nos juizados, pelo menos aqui no Paraná, são 4 anos mais 4, né, de possibilidade, 4 anos renováveis. Então, eu estou próximo aí de encerrar o meu contrato, né, com o Tribunal de Justiça como conciliador, e aí eu terei que me desligar realmente por ter atingido, próximo aí de estar atingido os 8 anos. Inclusive, né, Giovana, ficar atenta, porque muito em breve aí deve ter algum teste seletivo nesse sentido, tá? Que inclusive na nossa cidade e na região também, né? Hoje, depois da pandemia, né, pessoal, é possível também que os conciliadores atuem nesse formato que a gente está. Então, assim, para quem está como estudante, quem ainda não acessou uma audiência de conciliação, ela é basicamente nesse formato. A gente cria uma sala virtual, né, melhor dizendo, o Tribunal de Justiça disponibiliza ali. Aqui no Paraná, a gente utiliza o Microsoft Teams, tá? No Tribunal de Justiça do Paraná. Os outros tribunais, cada um tem as suas plataformas. Mas eu, particularmente, gosto bastante do Meet, gosto do Zoom também.
O Teams, ele é muito bom, só que ele é bastante pesado, né? Não sei se alguém já enfrentou alguma instabilidade com o Microsoft Teams. Ele é realmente muito bom, especialmente quando integrado com as outras soluções aí do Microsoft 365. Só que ele realmente é um pouco mais pesado. A Joyce falou assim, tive uma professora na graduação que atua como conciliadora. E aí, pessoal, olha só que diferente, tá? Eu acho que a gente pode começar aí, de fato, uma exposição. Fiquem bastante à vontade, tá? Para interagir, o chat está aberto aqui. Ou quem quiser abrir o microfone também para ir conversando, eu me sinto muito à vontade com isso, tá? Então fiquem bem tranquilos. A gente vai discorrer um pouquinho sobre a temática e trocar uma ideia aqui com vocês. Aqui nós já temos uma figura que a gente já começou falando, que no caso eu atuo, a Joyce teve uma professora, a Giovana quer também atuar como conciliadora, que é a figura, então, do conciliador, pessoal. Mas aí eu pergunto para vocês aí, como é que está a questão aí de conciliação e mediação? É a mesma coisa, pessoal? São sinônimos? Será? Será que ela é a mesma finalidade? Wanderson, seja bem-vindo aí também. A gente está falando sobre conciliação e mediação. Será, pessoal, que é a mesma coisa? São sinônimos? Já adianto para vocês que não, pessoal, são técnicas diferentes, são abordagens diferentes. Então, como a gente estava falando ali antes, a Giovana falou que pretende ser conciliadora, é importante já fazer um curso. O Tribunal de Justiça tem disponibilizado um curso também, tá, pessoal? E aí depois tem que fazer, inclusive, uma carga horária prática. Então, assistindo, acompanhando as audiências, né? Inclusive com figuras, né? Primeiro como observador, depois aí como, de fato, um conciliador em teste. Então, é muito legal, tá? E aos poucos, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês já desta figura de conciliador. Não basta somente o conciliador abrir a audiência e perguntar, e aí, pessoal, tem acordo? Isso não estimula, pessoal, o ambiente de negociação. Então, é claro que o conciliador ele tem que buscar ser o mais imparcial possível, não julgando o mérito, tá? Isso é importante a gente destacar. Se vocês estiverem, então, ou não, eu sou advogado, mas quero me ver como conciliador, quero testar como que vai ser eu atuando em outra figura. Você não pode julgar o mérito. Você não poderá falar assim, ó, você está errado, né? Israel, você está errado na situação. Não é bem assim. A gente tem que procurar atenuar a situação, entender qual é o contexto que está sendo lidado naquele processo e propor medidas ou alternativas de negociação que fique bom para ambos os lados. Tá? Então, aí já é uma dica muito prática, pessoal. Aos poucos, vocês irem desenvolvendo a capacidade de criar alternativas de negociação. Tá? Então, por exemplo, uma dívida de R$ 1.000, mas a parte, por exemplo, devedora não consegue pagar esses R$ 1.000 à vista. Mas ela fala, não, eu tenho vontade de pagar, mas eu consigo pagar R$ 50 por mês. E aí, possivelmente, nesses casos aí, a parte que está como credora vai falar, não, está muito distante. Aí, com uma abordagem que a gente vem, olha, né, é a capacidade econômica financeira da parte, tem que observar que é um acordo que procura fazer para realmente cumprir e resolver a situação. Enfim, e aí a gente vai estimulando as partes a trazer uma autocomposição como um todo. E aí a gente realmente, ali, com o tempo, a gente vai pegando a prática para escrever ali a ata o mais rápido possível, contendo todos os elementos necessários que são, de fato, precisos aí para o escopo dos juizados também, tá? O Wanderson falou o seguinte, boa noite, assunto muito ótimo de se aprender, parabéns. Legal, Wanderson. Obrigado aí pela sua presença e contribua conosco, tá? Realmente, eu sou muito fã do sistema dos juizados, pessoal. E aí, para a gente falar aqui, antes de eu falar da outra figura, que é o juiz leigo ou juíza leiga, eu quero falar aqui para vocês dos tópicos, então, das aulas. Então, eu estou convidando já, na sequência, aí, para o Alisson, seja bem-vindo aí também, na sequência, para que vocês já acompanhem as aulas que lá estão na plataforma. São 10 aulas. A primeira fala sobre um panorama geral dos juizados. Então, de uma maneira muito breve, pessoal, os juizados, o sistema dos juizados especiais, são divididos em três. Então, aqui, a parte civil, a parte criminal e a parte da fazenda pública. Então, nessa primeira aula, a gente fala um pouquinho sobre qual é o escopo, qual é a competência dessas questões. Por exemplo, vocês sabiam que no sistema do juizado, nós temos aquelas limitações de valor da causa? Vocês conhecem, por exemplo, os princípios norteadores
dos juizados especiais ou não. Inclusive, pessoal, já vou até abrir aqui para vocês e vou mandar aqui lá do site do Planalto, né, que é oficial, já vou mandar aqui no chat para facilitar, a Lei 9.099, mandei aí para vocês, tá? Essa lei que trata sobre as questões do juizado especial no contexto civil e no contexto criminal, tá? No contexto do juizado da Fazenda Pública, pessoal, é a Lei 12.153 de 2009, que eu também mandei o link aí para vocês para facilitar, tá? Enfim, a gente vai discorrer sobre isso na primeira aula para que vocês conheçam, né, como é a sistemática que funciona de fato ali o juizado especial como um todo, tá? Mas muito rapidamente, civil envolve sim questões aí de acidente de trânsito, como acho que é o caso da Natália, né, Natália, que você falou, civil ali, indenização de acidente de trânsito. Então, realmente, é bem comum na parte civil, e um aspecto também que acontece, que aí pode ir mais para o contexto da fazenda pública, é envolver, eventualmente, o município, se envolver o DETRAN. Então, quando envolver um ente público, pessoal, nós temos que tratar no juizado especial da fazenda pública. Ponto importante aqui, pessoal, que eu queria trocar uma ideia com vocês aqui já, para ver aí como é que vocês estão. Nos juizados especiais, sabendo então que nós temos aquela limitação quanto ao valor da causa, que nós temos alguns princípios norteadores, ou seja, não é tudo que cabe no juizado especial. Muita coisa é possível, mas não é tudo. Sabendo disso, pessoal, e considerando o contexto, tá, da Lei 9.099 que eu comentei para vocês, quando a gente estiver tratando de um ente federal, por exemplo, será que a gente pode entrar contra esse ente, mesmo no escopo civil, no juizado que compete dentro, digamos assim, da justiça estadual? Por exemplo, né, se a gente estiver falando de um banco, né, em contexto federal, um grande banco, para a gente não citar o nome, mas um grande banco que possivelmente vocês devem ter alguma conta. Mas será que se for para entrar com uma ação indenizatória, é no juizado especial civil, no contexto estadual ou federal? Giovana falou que estadual não, isso mesmo. O Alisson falou federal, isso, pessoal. Gente, isso já é um grande ponto, tá? A gente percebe ali que muitos colegas, já advogados mesmo, acabam ingressando com ações, por exemplo, contra esse grande banco aí a nível federal, dentro da sistemática dos juizados, mas no escopo estadual, então vinculado ao Tribunal de Justiça. E aí está incorreto, tá, pessoal? Porque aí não é competente. Tem que ser no juizado especial civil no contexto federal, tá? É uma dica muito simples, mas eu garanto a vocês que, infelizmente, muita gente ainda erra. Então, é um ponto bem importante para vocês já verificarem, de um ponto bem prático, tá? Na segunda aula, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre a petição inicial nos juizados cíveis. Eu fui também, né, e sou professor de prática, né, gosto muito também nesse contexto prático, na elaboração de peças. E aí, pessoal, nessa segunda aula, eu trouxe alguns pontos que eu entendo que são extremamente importantes para vocês elencarem aí na petição inicial de vocês. A petição, gente, acima de tudo, nós estamos aí, né, em 2024, no presente dia aí, dia 7 de agosto. A inicial, pessoal, não necessariamente tem que ser gigantesca para que a gente traga aquilo que é necessário, ok? Então, não confundam a qualidade com o número de páginas. Se você conseguir elencar a situação fática, né, e a situação de direito, e juntar isso, trazendo os pedidos de uma forma objetiva, eu garanto que será muito melhor. Seja bem-vindo aí, Ricardo, boa noite. Estamos conversando aí agora, explicando como é que foi a dinâmica ali do curso como um todo. Fique à vontade para participar, tá? Depois, pessoal, na aula 3 a gente falou ali sobre procedimentos iniciais. Aula 4, provas e instruções como um todo. Já a gente volta falando de todos esses mais um pouquinho, tá? Aula 5, sentenças e recursos. Aula 6, competência dos juizados especiais criminais. Aula 7, juizado da Fazenda Pública. 8, juizados especiais federais. 9, ética e postura. E aula 10, tendências e inovações.
Na aula 1, a gente já comentou um contexto geral, né, pessoal, sobre o panorama, né, de como é que funciona os juizados, mas ali na aula vocês terão um pouco mais de avanço com relação ao mérito do assunto como um todo. Aula 2, a gente traz sim as questões necessárias e básicas de uma petição inicial bem elaborada. Eu acabei de comentar com vocês que não necessariamente precisa ser algo gigantesco, tá? E um ponto que eu acho muito legal, pessoal, que vem sendo falado aí no meio digital já há algum tempo, diz respeito até mesmo à tipografia jurídica. Vocês já viram isso? Já conhecem esse termo? Mas assim, pessoal, olha só como é interessante. Existe até mesmo estudos, já alguns artigos em questões aí de neurociência mesmo, que elencam a importância de eu trazer uma boa qualidade na minha petição, até mesmo, pessoal, isso eu sempre peguei no pé dos alunos, no sentido visual. Então, além de você escrever, a nossa ferramenta de trabalho como advogado, né, aqui falando nessa parte da operação do direito, é a palavra, concordam comigo? Seja ela escrita ou de formato oral, digamos assim, né? Então, oralizada, como a gente está aqui. E aí, a Giovana até falou ali de visual law, isso mesmo, tá? Visual law, pessoal, o que eu posso fazer para, de repente, sistematizar ali a situação em algum tipo de desenho, ou, eventualmente, um gráfico. Já tem até inteligências artificiais, né, pessoal, que já criam vídeos. Eu achei isso muito interessante. E aí é claro que no contexto positivo. É claro também que a inteligência artificial tem sim alguns escopos, né? Por exemplo, né, já que a gente entrou nesse sentido, olha um negócio que eu acho que vai ser muito falado daqui para frente. Vou até mandar aqui para vocês no chat. Deepfake. Vocês já ouviram falar desse termo? Respondam aí para mim no chat. Deepfake. Não, a Giovana falou que não. E os demais, pessoal, também não conhecem? Wanderson também falou que não. Deepfake, pessoal, olha só, tá? Vocês já devem ter passado por alguma situação aí na internet que tenha sido de deepfake. Por exemplo, o que é muito comum de acontecer é algum vídeo de algum famoso, né? Algum político, né? Ou vocês nunca viram aí algum vidinho na internet, por exemplo, de algum presidente, o nosso presidente, o presidente dos Estados Unidos, sei lá, dançando alguma coisa assim com a cara, né? E o corpo mesmo, com todas as expressões. Isso, pessoal, o deepfake, ele é, de fato, trazer a cara, né, da pessoa, colocando todos os seus elementos visuais, né, e até do próprio corpo como um todo, em uma situação que não aconteceu. E aí, qual que é a problemática disso, pessoal? E tem total sentido com o que a gente está falando, por exemplo, porque, pergunto, será que vai ser competente o juizado especial civil para analisar matérias nesse sentido? E por que a minha pergunta, pessoal? No curso a gente fala, mas em contexto de juizado especial, não é cabível a produção de prova pericial, gente. E aí, exatamente, o Alisson falou, não, perícia. Então, para a gente alinhar aqui, pessoal, quando a gente estiver falando de alguma situação que cabe perícia, produção de prova pericial, muito provavelmente não será o caso de juizado especial. Por que eu estou falando muito provavelmente, gente? Porque a depender da situação, até a própria Lei 9.099 fala, que é possível não é uma prova técnica simplificada, não é perícia. Mas a lei fala de prova técnica simplificada. Só que isso aí, como vocês bem sabem, no campo do direito é extremamente subjetivo e alvo de muitas discussões de argumentos de correntes diferentes, tá? Mas olha só, pessoal, isso aí, infelizmente, acho que vai acontecer bastante. Assim como os golpes que têm acontecido aí na internet como um todo, não é que eu sou favorável, claro que não. Espero que não aconteça. Mas assim, como é que vai ser realizada essa perícia? Como que vai efetivamente verificar? E como é que a gente vai conseguir, de fato, tirar um vídeo desse na internet? E a Netzi, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Estamos falando aqui sobre as questões de juizado, estamos falando aqui agora sobre deepfake também, e a produção disso na questão dos juizados ou não. E aí, pessoal, vou mais além. Esse exemplo que eu falei para vocês dos presidentes ali dançando e tal, isso é coisa boba. Mas e aí, pessoal?
E se alguém divulga, né? Vamos supor, eu sou casado, né? E vamos supor que alguém divulga, manda para minha esposa um vídeo meu em uma situação íntima com outra pessoa, supostamente sendo eu, com a minha cara. Pergunto para vocês, pessoal, até que se faça uma perícia para provar que não sou eu, quais os efeitos, né, jurídicos, emocionais, psicológicos e de relacionamento que isso eventualmente já terá causado? E aí digo mais também, pessoal, que é uma tendência muito interessante aí. Vocês têm visto sobre a questão do direito ao esquecimento? Viram já sobre isso? Inclusive ali nas questões do Google, de indexador de pesquisa como motor de busca. Direito ao esquecimento é uma temática que está sendo cada vez aí mais discutida. Marcelo, chegou aí, seja bem-vindo. E aí, pessoal, quanto tempo que esse vídeo ficará circulando na internet? Ou que tipo de situação que vai ensejar tudo isso que a gente está comentando? Então, vejam, se não houver, a partir do momento que, vamos supor, que a gente identifique que aquela situação não fui eu, e que a gente consegue eventualmente achar a pessoa responsável, aí sim talvez a gente esteja falando da possibilidade de ingressar em uma ação indenizatória no escopo civil dentro dos juizados, tá? Esse é um ponto de exemplo aqui, tá bom? Eu procuro, pessoal, tentar trazer situações que ainda vão acontecer como um todo, mas que, enfim, a gente já tem tido conhecimento de alguns casos, tá? Mas, como eu já falei para vocês antes, chegaram vários colegas, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí para tecer comentários ou considerações no chat, enfim, de uma maneira bem tranquila, tá bom? E aí, pessoal, voltando sobre aquele contexto das nossas peças. O que é importante, gente? Pergunto para vocês, é legal a gente utilizar memes, né, nas nossas peças, enquanto aí operadores do direito? Será que fica legal, pessoal? Cuidado, tá? Eu assim, não aconselho nesse sentido. Nós não estamos aqui falando de uma produção científica, no contexto aí, por exemplo, eu tenho que seguir as normas da ABNT, mas não deixa de ser um trabalho técnico-jurídico. Então, por isso, pessoal, cautela, né, nas inserções de imagens ou, enfim, situações ou até mesmo críticas, né, com relação ao Poder Judiciário. Tem vários memes aí na internet sobre isso também, né? Então, cuidado. Mas, assim, como a gente estava falando, a Giovana comentou de visual law, por exemplo, são questões assim, já ouviram falar, nossa, você quer que eu desenhe para você entender? É nessa dinâmica, pessoal. Como o judiciário como um todo, em qualquer esfera, está atoladíssimo de demanda, quanto mais objetivo, mas que você consiga fazer com que a pessoa entenda a mensagem que você quer encaminhar, melhor. Então, já viram aquele outro ditado, né? Uma imagem eventualmente diz mais que 1000 palavras. Então, eventualmente, pessoal, né, com cautela, é possível utilizar, sim, de dinâmicas de visual law e também de tipografia jurídica, como eu estava mencionando para vocês. O que significa? Né? Até mesmo já tem estudo sobre isso, pessoal, tá? Não é, pode parecer simples, mas não é. Para quem trabalha eventualmente ao magistrado, que vai ter que ler uma série de petições ao longo do dia, quanto mais agradável de se ler aquela petição, melhor, tá? Quanto mais visualmente falando aquela petição estiver agradável de estar sendo, de ter o seu conteúdo consumido por algum dos operadores do direito, melhor será. Tá? Uma coisa, de fato, aí vem a força da argumentação jurídica que você estará debatendo no processo, que aí vai demandar de provas, isso não tem o que falar, tá? Mas isso é um ponto importante aí que eu gostaria de falar e apresentar para vocês. Eu acredito que é uma tendência muito forte de uns tempos para cá, o pessoal tem dado um pouco mais de importância, beleza? Pessoal, outro ponto, tá? A gente estava falando ali de petição inicial. Agora eu gostaria de falar com vocês a respeito da contestação, a peça de defesa. Então, a Natália, antes você falou que você tem um caso, né? É um caso em que você estará defendendo a parte autora ou a parte ré? Não lembro aqui se você colocou, estou procurando. Você falou que é civil de indenização de trânsito. Você estará pela parte ré? Ah, legal, ó, então você vai ter que fazer uma defesa. Muito bem. Pessoal, eu costumo sempre falar que quando a gente está falando de processo,
e aí especificamente nesse sentido, processo civil, que aí eu sou muito fã, a gente tem que tentar pensar em um tipo de jogo de xadrez, tá? Então, estratégia jurídica, gente. Aí é claro, né, Natália, nesse tipo de situação que você está trabalhando, eu não sei qual é o caso específico, né? Mas você tem que analisar, né, como sugestão, todo o contexto fático e verificar quais são os elementos do direito que você pode trazer, né, para que você entrelaça e aí com as provas você procure ter a sua tese como vencedora ou eventualmente você minimizar os prejuízos do seu cliente, né? Quando comecei a faculdade de Direito, pessoal, eu não tinha, né, nenhum conhecido ou parente, né, de advogado, né? Não sei se vocês todos aí já tinham, enfim, algum contexto, né, familiar com o direito, mas eu não. E eu não entendia, por exemplo, como é que o advogado ele poderia defender alguém que está no polo como réu, né? Olha só, né, que inocência lá no início da faculdade. E é isso, né, pessoal? Na verdade, a gente, como advogado da parte ré, tem que buscar trazer a elucidação dos fatos que foram alegados pela parte autora. Não é sempre que a parte autora vai trazer todos os elementos de fato daquela situação. E aí, um outro ponto nesse sentido que eu gostaria de falar para vocês, pessoal. Tem uma imagem que eu acho bem legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu vou compartilhar para vocês porque eu acho bem legal. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui, abrir. Olha só, tem uma legenda, mas ignorem a legenda ali, é de algum blog. Deixa eu só compartilhar aqui a imagem como um todo. Vejam se aparece aí para vocês. Alguém já viu essa imagem aqui, pessoal? Vejam só, de um lado, né, tem um sujeito que está falando que isso aqui é um 6. E de outro lado, tem um outro sujeito falando que isso aí é um 9. E aí, né, pessoal? Já conheciam essa imagem ou não? Alguém já tinha visto? Legal, Giovana. Isso aí, pessoal, tem um ponto que eu queria comentar com vocês, que um fato, ele pode ter facetas, tá? O que eu quero abordar com isso, pessoal? Eventualmente, a mesma situação fática terá ângulos diferentes de visualização, tá? Legal, ó, ali a Ana Paula falou que também não conhecia, e a Netzi também falou que não, Marcelo também não. Legal, pessoal. Fico feliz aí de apresentar. Isso, assim, é para tentar fazer vocês visualizarem o contexto. Nossa, professor, o que isso tem a ver com direito? Gente, tem muito a ver, tá? Porque, assim, olha só, a gente está falando de contestação em uma situação aí, no caso, aí, no caso da Natália, né, que envolve situação civil no escopo de acidente de trânsito. O que é que tem a ver? Eventualmente, ali, a parte autora trouxe o ponto de vista dela da situação. Eventualmente, ela alegou questões favoráveis, de fato, somente para a cliente dela. Agora, o que é que a gente tem que trazer aqui? Boa noite, Renan, seja bem-vindo. O que é que a gente tem que trazer aqui, pessoal, em defesa? Elementos que sejam favoráveis, argumentos jurídicos que possam procurar o convencimento do juiz do ponto de vista daquela situação que foi ocasionada ou não pela parte ré, mas que foi vista de um modo diferente. Entendem o que eu quero dizer? Se uma situação, e aí eu trago até como um exemplo aqui também. Vamos supor que eu eventualmente estou numa avenida e o Marcelo está numa rua, né? E aí, eventualmente, chocam-se os carros. Cada um terá um ângulo de visão diferente, tanto do escopo do acidente como um todo, como dos argumentos jurídicos. E aí, caberá, sim, eventualmente, a uma discussão judicial de quem é a culpa ou se há uma culpa recíproca. Mas concordam comigo que é o mesmo fato, com facetas diferentes, ângulos diferentes, momentos diferentes. Perdão, o momento não necessariamente, né? O momento pode até ser o mesmo, mas assim, sobre ângulos diferentes. Então, cabe sim trazer toda a matéria de direito que seja no contexto de debater ou de afastar a argumentação jurídica da parte contrária. E nesse sentido, pessoal, ainda dentro da defesa, gostaria de perguntar para vocês aqui, para a gente interagir um pouquinho mais.
É possível reconvenção nos juizados especiais, gente? Reconvenção, enquanto vocês vão pensando e escrevendo, é aquele contra-ataque, né? No processo, além da defesa, eu contra-atacar algo que esteja sendo debatido ali no mesmo processo. O Alisson falou que não, Giovana também comentou que não. Ótimo, pessoal. Não é cabível a reconvenção nos juizados especiais. No entanto, é cabível o pedido contraposto. Mandei aqui para vocês, tá? Então, o pedido contraposto é sim. Então, não sei, Natália, se no seu caso é possível ou cabe algum tipo de pedido contraposto, mas eventualmente seria o caso. Vai ser a mesma dinâmica dentro da peça de defesa, né, o que já é desde o CPC 15 no contexto da reconvenção, né, que antes eram peças separadas, né, gente? Então, com o CPC 15, a contestação e a reconvenção passaram a ser na mesma peça, que eu acho isso excelente, ao meu ver, né, é desnecessário, mas nos juizados a gente não fala de reconvenção, tá? Nós temos algumas dinâmicas aqui um pouco diferentes, como a gente estava já comentando, a gente fala de pedido contraposto, tá? E aí, pessoal, mais um ponto importante aqui na dinâmica dos juizados especiais. Nós temos os enunciados do FONAGE. Já ouviram falar do FONAGE? Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Esses enunciados, pessoal, eles não são vinculativos, tá? Giovana, o Alisson falaram que já conheciam, legal. Eles não vinculam, tá? Os magistrados de primeiro grau a seguir eles. Eles são orientativos. Então, é um fórum, né, que se reúne, salvo engano, anualmente, para deliberar sobre as questões e definir algumas estratégias, né, com relação a alguns pontos. E aí, enfim, todo ano muda alguma coisinha ou outra, tá? Tanto no aspecto civil, como criminal, como da fazenda pública. Então, olha só que legal, tá? Aqui a gente não fala da aplicação, melhor dizendo, é possível aplicar algum tipo de súmula, mas a gente vai ter que analisar se tem algum tipo de enunciado que a gente pode usar a nosso favor também, tá? Inclusive das turmas recursais, que é um ponto diferente. Além dos enunciados do FONAGE, pode ser que na turma recursal do tribunal que você esteja vinculado, aí do estado que você esteja, pode ser que, de tanto aquilo que já foi analisado, eles tenham criado algum tipo de enunciado. Então, aí você pode trazer aquele tipo de situação também na sua peça de defesa. É o exemplo, novamente, aí da situação civil que a Natália trouxe aí para a gente também. Tá bom? E aí, pessoal, a gente foi falando, e eu esqueci de falar para vocês sobre a figura do juiz leigo, que a gente começou a falar lá atrás, né? É mais uma figura que é um pouco diferente. Nos outros cartórios do fórum, né, a gente não vê essa figura, tá? Que aí é, digamos, um colega do conciliador. Mas e aí, pessoal, o juiz leigo, ele é um juiz concursado da Fazenda Pública. Os juízes leigos conduzam a audiência de instrução, tá? Então, auxiliem ali na oitiva, né, na colheita de provas, nesse contexto. Já no aspecto criminal, não, pessoal, tá? Então, não é possível, tá? Especialmente considerando todas as temáticas envolventes aí do direito penal e processo penal como um todo, beleza? Nesse sentido, quando a gente fala de juizado especial criminal, nós estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo. Esses crimes, pessoal, são aqueles que estão previstos na legislação, no Código Penal, ou eventualmente até alguns tipos de contravenção, outras leis, enfim, uma série de questões aí que vão estar dispostas na legislação, mas que tem a sua penalidade de até 2 anos. Então, situações nesse sentido estarão com, melhor dizendo, as situações nos juizados criminais estarão envolvidas necessariamente com crimes de menor potencial ofensivo. O Reinaldo levantou a mão, pode falar aí, Reinaldo. Legal, pessoal. Então, crimes assim, por exemplo, como ameaça, tá? Calúnia, difamação, são exemplos. Tem uma situação que é mais recente nesse contexto aí, mas que já há algum tempo alguns promotores e juízes já vinham defendendo nos juizados criminais.
mas que diz respeito ao consumo pessoal de drogas, né? O artigo 28 da Lei 11.343, de 2006. Já viram esse, pessoal? Então, recentemente, né, o STF teve um entendimento de que, acho que até 40 gramas, algo assim, né? Pessoal que atua mais no criminal, se tiver aí a informação correta, mas acredito que seja, ou atualizado, acredito que seja isso mesmo, até 40 gramas não haverá problema, tá? Mas isso vai depender do tipo da situação, né, gente? O consumo, nesse caso, é uma temática que vai ter, sem sombra de dúvidas, debate, tá? O consumo, nesse sentido, qual é o ponto? A constitucionalidade desse artigo, né? Como que vai penalizar o indivíduo se ele está fazendo algo só com ele mesmo? Então, o problema, aos olhos, eu acho que da operação do direito como um todo, no geral, né? Claro que isso envolve vários debates, mas não é se vai fazer mal para aquela pessoa, ou enfim, a que ponto a pessoa vai ter o controle ou não de parar de fazer alguma coisa que não queira, enfim, vai ter a quantidade de substância que vai ser utilizada. Isso aí vai gerar uma série de situações, debates, sem sombra de dúvida, tá? Mas, só comentando para vocês também, que então, nesse tipo de situação, não é cabível o juiz leigo conduzir a audiência de instrução, tá? Então, a instrução tem que ser colhida aí por um juiz togado, ok? E aí, pessoal, conversando um pouquinho mais aí, já indo para o finalzinho aí da nossa aula, mas conversando um pouquinho mais sobre a utilização aí de sistemas e de inteligências artificiais como tendências e inovações. Será que a inteligência artificial vem realmente para agregar nesse contexto? Como ficam as questões da proteção de dados dos jurisdicionados, dos advogados como um todo? Isso, ao meu ver, sem sombra de dúvidas, terá várias faces aí de discussão daqui para frente. São pontos que a gente está vivenciando e nós, como vocês sabem, temos uma ausência muito grande de legislação em várias coisas no Brasil. Nós temos muita lei para muita coisa, mas bastante coisa ainda não é regulamentada. E aí, acredito que terá uma discussão muito forte nesse sentido aqui para frente, assim como o deepfake que a gente estava comentando, tá? Mas, um ponto que até eu comentei em uma das aulas ali do curso, diz respeito às plataformas e questões que já existem. E aí, no decorrer da pandemia, né, no início lá, quando estava realmente ainda muita gente, todo mundo, né, meio perdido, quando aí suspenderam as questões aí das audiências, né, antes de ingressar nessa virtualização que aconteceu depois, a gente estava usando, eu falo das audiências, né, a gente estava usando uma ferramenta aqui no Paraná, por exemplo, que é o Fórum Virtual de Conciliação. No Tribunal de Justiça do Paraná, na Justiça Estadual, portanto, é utilizado o Projude, né? Não sei aí no estado de vocês, possivelmente algum outro tipo de sistema. Mas aí, especificamente dentro dessa plataforma, havia já a ferramenta criada que era o Fórum Virtual de Conciliação. Né? Eu também gosto, Giovana, também gosto bastante, eu acho muito prático. Bastante gente gosta também do EPROC, né? Inclusive, eu vi que o TJ de São Paulo, acho que vai utilizar o EPROC, vai sair do ESAGE para o EPROC. Tem alguém de São Paulo aí, gente? Viram isso? Eu vi uma notícia, acho que ontem, mas parece que estão saindo do EPROC, o Alisson, Então, mas o ESAGE, particularmente, pessoal, eu achava bem difícil ali de lidar, sabe? Eu não sei, assim, não conseguia visualizar tanto como eu consegui. A Giovana comentou ali também, é um pouco mais difícil. Enfim, esse é um ponto importante, pessoal. Inclusive, tem uma questão legal para falar, né? Me parece que o pessoal está desenvolvendo como se fosse um marketplace, né? Eu acho que é a plataforma digital do Poder Judiciário. Eu acho que ainda não está. Deixa eu ver aqui, plataforma digital do Poder Judiciário. Deixa eu ver, ó, portal do CNJ. Eles estão criando um marketplace. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Isso eu achei bem legal. Vocês já viram isso, pessoal? Escrevam aí para mim enquanto estou abrindo.
Mas, ó, não dá para ver ainda, mas eles estão desenvolvendo. A Ana Paula falou que o TJ da Bahia também é Projude, só que eu acho que é um Projude um pouco diferente, viu, Ana Paula? Pelo que eu me lembro, ele tem umas diferenças, mas é muito legal. Mas olha só, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Deixa eu ver aqui, onde está? Aqui, compartilhar. Vejam só, aí essa questão eu achei bem interessante. A plataforma digital do Poder Judiciário, vocês tinham visto, já olhado isso ou não? Ainda não está, digamos aí, me parece que em funcionalidade, né? Mas aqui, pessoal, a ideia é que seja um marketplace. O que isso significa? Que, basicamente, ó, com sua conta, você tem acesso a vários serviços digitais do Poder Judiciário brasileiro em um só lugar. Então, você está se autenticando em marketplace. Esses dias eu tentei acessar e eu não consegui. Eu acho que não vou tentar agora aí, por conta da senha, eventualmente vai aparecer ali. Mas, assim, eu achei bem legal, né, até como ponto de inovação, porque, assim, no Brasil, um dos problemas que eu vejo do fato de a gente ter um país extremamente grande do contexto aqui da atuação como advogado, é que a gente tem um sistema diferente em cada estado e para cada esfera de atuação, né? Então, em alguns lugares, é PJE, em alguns lugares aí, os sistemas que a gente falou, enfim, tem outros sistemas ainda. Uma vez eu tinha visto, pessoal, no Brasil, acho que é uma notícia de 2019 ou 20, não me lembro, mas passava tranquilamente aí dos 60 sistemas judiciais. É muita coisa, né, gente? Tá? Para a gente operar, cada tipo aí tem o seu tipo de validação para ingresso. Então, assim, essa plataforma eu achei bem legal, tá? Achei interessante, até para comentar aqui com vocês, porque ela vai reunir esses sistemas, tá? Em um só lugar, para que pelo menos fique facilitado ali o local e para você acessar, tá? Outra coisa que acho legal para falar para vocês, pessoal, isso eu não comentei no curso, tá? Mas assim, é um ponto de direito comparado, que eu gosto bastante aí do processo civil. Em Portugal, pessoal, já existe uma legislação que é possível você, ao invés de já protocolar alguma execução contra algum devedor que você entende que possivelmente será insolvente, você consegue, aí tem um sistema lá, tem um agente de execução, tá? Que ele já consegue verificar se tem um patrimônio ou se ele já é um devedor contumaz. Se ele for um devedor contumaz, pessoal, ele já te dá uma certidão, né, de que aquele valor, digamos, será como prejuízo, né? E aí ele pode ser utilizado para abatimento de impostos. Então, olha que interessante, pessoal. Será que a gente conseguiria fazer alguma coisa assim no Brasil também? Ou vocês nunca tiveram conhecimento, ou já atuaram em casa, algum caso que você entrou com uma execução e nunca recebeu. Ou é aquela dinâmica, né? Ganhei, mas não levei. E essa é sempre uma briga que eu acho assim, muito a sensação, né, de você ter uma sentença favorável e não conseguir executar, né, trazer o resultado para o cliente, para mim isso é muito triste, né? Deixa eu ver aqui que a Ana Paula falou, aqui os outros também, realmente unido facilita demais, ótimo. Giovano César foi meu professor de Direito Internacional da última da faculdade, sempre trazia temas de Direito Comparado, muito legal, e a Ana Paula, legal. Legal, Giovana, eu fico extremamente feliz aí novamente com a sua participação. E eu gosto muito, sabe, pessoal, de trazer essas questões que são diferentes, sabe? E sempre tá. É por isso que eu gosto da comunidade da CEPTEM, né? Tem muita coisa legal para a gente estar sempre pensando. E cada hora a gente percebe e fala: nossa, eu não tinha pensado nesse sentido. Vou dar uma olhadinha como é tal país. Nossa, isso é fantástico, gente. E aí, inclusive, queria provocá-los nesse sentido agora. Pessoal, medidas atípicas executivas. Em alguma das aulas eu lembro que eu comentei rapidamente com vocês, mas vamos conversar mais um pouquinho sobre isso aí. Medidas atípicas executivas no Juizado Especial Civil, por exemplo, artigo 139 do CPC. Posso utilizar, pessoal? Quais medidas atípicas executivas aí vocês se lembram? Talvez vocês devam se lembrar, suspensão da CNH, questão aí de inscrição, a suspender a pessoa de fazer um concurso público.
Viram isso? Suspender o passaporte. Será que é nessa vertente, pessoal? Tranquilo, Giovana. Essa, pessoal, a gente pode utilizar, sim, pode pedir a aplicação do 139. E eu lembro que quando, no início aí no início do CPC 15, eu também, né, peticionava algumas questões e era comum que o indeferimento em alguns casos. A gente tem que justificar o motivo pelo qual aquela medida, pessoal, atípica, executiva, auxiliará a resolver o caso como um todo, tá? Então, o 139, inciso 4 do CPC, tem, assim, que trata sobre isso, deixa eu mandar aqui para vocês, 139, inciso 4 do CPC, ele trata de uma série de questões muito interessantes sobre toda essa dinâmica. Só que, vejam, não adianta a gente suspender, por exemplo, a CNH de alguém que possui como fonte de renda o trabalho como taxista, né, ou como algum motorista de aplicativo, por exemplo. Como é que a pessoa vai ter dinheiro para pagar aquela dívida se a gente suspende? Entendem? Então, não é sempre também que a gente, não sei o que fazer mais, vou pedir uma medida típica. Não é bem assim. Se você for nesse sentido geral, possivelmente sua petição será indeferida, tá? É possível utilizar na dinâmica dos juizados, tá? Só que a gente tem que demonstrar a situação e o cabimento. E aí leva aquela corrente que o STJ tem falado, né? Perdão, tem que utilizar, tem que se tentar, pelo menos, aquelas dinâmicas mais convencionais a princípio, para daí sim conseguir autorizar essas questões, né? Mas aí, pessoal, a gente já está chegando no encerramento dessa aula inaugural, tem bastante coisa aí também no curso, e eu gostaria de abrir agora o momento aí para vocês eventualmente tirarem alguma dúvida, conversarem um pouquinho sobre algum aspecto, trocar alguma experiência. Teve um caso interessante. Obrigado, Giovana, fico feliz. E aí, pessoal, alguma dúvida, algum caso interessante para compartilhar? Fiquem à vontade aí, tá? Eu acho sempre muito bacana uma questão assim da gente trocar ideias, né? Pontos de novas questões sempre aparecem trocando ideias, né? Professor Guilherme, fique à vontade também, se quiser falar algo, estou à disposição. Não, eu agradeço muito, professor, porque, primeiro, essa temática dos juizados especiais, ela é relevante de diversas formas. Além da atuação, por exemplo, como conciliador, também é um meio de atuação dos advogados, dos jovens advogados, grande parte deles trabalham com demandas direcionadas a isso. A Sim, sua aula foi muito detalhada, muito didática, fiquei muito feliz. Espero obrigado, contar com outras aulas suas com aqui. certeza. Bom, aqui nos comentários, né? Nós temos a Ana Paula colocou parabéns. Gostei muito da aula inaugural, já ansiosa para o curso. A Giovana, sua aluna, botou muito legal a aula. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, queira aqui realizar a pergunta, tá? O Wanderson Cavalcante colocou só aguardando o curso. Isso. Agora é a hora de perguntar, pessoal. Então, Isso mesmo, pessoal. E aí, né, professor Guilherme, fica aí a provocação para o pessoal fazer realmente o curso, né? Ele tem 10 aulas, pessoal, mas ele traz elementos bem legais, tá? Já está disponível ali na plataforma para vocês acessarem, tá? A aula inaugural, depois ela vai ser anexada ali no sistema também. Mas vejam lá o curso, né? Depois deem feedback para a gente. Dúvidas estou à disposição também, lá nos slides tem o WhatsApp, tem o e-mail também da gente, tá? Será uma honra atendê-los e eu espero muito auxiliá-los aí nessa jornada do conhecimento. Beleza? Acho que o pessoal não tem outras dúvidas, professor Guilherme. Então, Eu tenho. caso... Oi, professor. Oi, Giovana, pode falar. Bem rápido, professor. Uhum. Primeiro, eu queria parabenizar, porque a aula foi muito boa. Eu já conhecia a sua didática, eu sei que você é um excelente professor, uma excelente pessoa também. Então, assim, é muito gratificante estar participando aqui do seu curso, da sua aula inaugural, e quero muito assistir o seu curso, porque eu sei o tamanho profissional que você é, enfim. Mas, assim, eu tenho uma dúvida, que na verdade é mais uma opinião. Eu estou advogando há pouco tempo e tem vários colegas meus que falam: foge do juizado especial, que lá é uma bagunça, cada um decide uma coisa diferente, lá dá tudo errado.
E aí, assim, muitas vezes a gente opta pelo juizado especial porque não tem a questão das custas, né? E, enfim. Mas eu tive uma cliente que foi dativa, inclusive, que, assim, no juizado especial deu tudo errado, sabe? Inclusive, eu entrei com recurso porque foi contra a súmula, foi contra a jurisprudência do TJPR e tal, e agora eu estou aguardando o julgamento do recurso. Então, é mais uma opinião mesmo. Você acha que vale mesmo a pena entrar com demandas no juizado especial, ou se tiver oportunidade, é melhor entrar no civil? Muito legal, Giovana. Eu fico muito agradecido, né, também pela sua participação, pelas suas considerações. Digo mesmo também da sua pessoa e como profissional. Eu até comentei com o professor Guilherme, a gente fica assim, a sensação de vê-los como profissionais aí no mercado de trabalho, para a gente é uma sensação assim, nossa, que legal que eu pude participar desse momento. É uma sensação de deixar o coração quentinho, né, professor Guilherme? Então, doutora Giovana, é sim muito válido, tá? O que acontece? Com o passar do tempo, você vai observando o tipo da situação, se vale a pena, se é facultativo no juizado ou se estrategicamente é melhor não ir para o juizado. Vou te dar um exemplo que eu já observei de alguns colegas, tá? E aí para os demais também. Mas olha só, antes, especialmente até o ano passado, depois diminuiu bastante, mas estava acontecendo muito de golpes de empréstimo consignado na aposentadoria dos idosos. Não sei se vocês viram. E aí o pessoal entrava no juizado, né, falando, não, ação, né, de declaração de inexistência de débito, não fiz esse empréstimo, não recebi nada, enfim, e às vezes conseguiam a concessão da tutela provisória de urgência para suspender, né, os descontos na aposentadoria, só que sabe qual que é o problema, pessoal? Pelo valor da causa entrava, estava tudo ok, só que lá na frente, aí quando o banco eventualmente apresentava alguma questão lá, e trazia o contrato, né, nesses casos aí com assinatura, o pessoal alegava, não, precisa de prova pericial grafotécnica. E aí, pessoal, caía, perdia, né, até a ação, até ali. Aí, assim, infelizmente, estrategicamente, não foi ajuizada corretamente a ação, porque daí o advogado que ajuizou deveria ter tentado antever a situação para, olha, se eu for pedir a perícia grafotécnica, embora pelo valor da causa seja facultativo entrar no juizado, eu tenho que daí entrar com ação no juízo comum, para daí, eventualmente, se for o caso, pedir a justiça gratuita para superar essa questão das custas processuais. Mas assim, Giovana, eu entendo bastante, sim, essa dor. Realmente então, você comentou mesmo, realmente isso acontece, não há muito forte essa uniformização no quesito de jurisprudência, mas aos poucos tem melhorado, né? Enfim, então eu acredito muito sim no sistema dos juizados especiais, tá? E aí por isso que eu sempre recomendo para colegas e alunos como um todo, sempre na medida do possível, o que é aquilo que o advogado ele consegue resolver no seu escopo de atuação, eventualmente para apenas homologar no judiciário, é muito mais interessante, porque aí você eventualmente consegue adiantar muito mais tempo. Eventualmente o honorário já é um pouco menor, só que aí você resolveu aquela situação do cliente, você resolveu aquela dor. Se ele tiver outra questão, ele vai te procurar novamente. Então, só brigar não dá mais certo, né? A gente tem que pensar em outras dinâmicas aí para ir resolvendo. Não sei se eu respondi, digamos, como um todo, Giovana, mas eu acredito sim, no contexto geral, que é muito legal, o juizado é interessante, especialmente pela conta da celeridade, tá? Mas tem que tomar cautela sobre o quesito aí de ser facultado ou não. E outro ponto para encerrar o meu comentário com relação à sua pergunta em alguns casos, no contexto do juízo da Fazenda Pública, a competência é obrigatória, tá? Então, se é valor da causa inferior a 60 salários mínimos, que, no caso do juizado da Fazenda, conforme a Lei 12.153, nesse tipo de situação, aí sim é obrigatório no juizado da Fazenda Pública, tá? Cautela, a não ser que se envolva situações de prova em algum contexto, prova pericial, por exemplo. Aí ele tem que ter isso tudo alegado na inicial, tá? Eu vi aqui o Marcelo, só me diga se está ok, Giovana, se eu respondi, se ficou alguma dúvida. Marcelo, eu cheguei atrasado, mas foi rico demais suas considerações. Quero deixar um comentário, se possível, sua opinião sobre o juiz leigo, pois até onde sei, não existe legalmente uma incompatibilidade na função e a prática da advocacia, mas no âmbito da moralidade eu tenho para mim que não sou muito bem. Olha lá, Marcelo, o que acontece? Obrigado, Giovana, show de bola. Marcelo, tem sim, tá? Deixa eu só abrir aqui, mas eu acho que é o artigo 30
do Estatuto da OAB, só um minutinho. Mas tem uma incompatibilidade, por exemplo, tá? No meu caso, como atualmente estou como conciliador no Juizado Especial Cível de Campo Mourão, eu, enquanto advogado, não posso advogar ali, tá? Então, assim, no escritório nós temos outras advogadas aqui, então não quer dizer que as outras advogadas estão impedidas de atuar, elas podem atuar, elas podem exercer a advocacia, eu não, tá? Inclusive, se, por exemplo, no dia da minha pauta de audiência cai alguma situação aqui que é do escritório, eu declino, entende? Porque daí eu concordo com você, tá? Realmente não fica certo. E de igual modo, eu não posso daí processar as questões da... Olha lá, ó, artigo 30 do Estatuto da OAB, são impedidos de exercer a advocacia os servidores de administração direta e indireta, quanto a fazenda que não remunere, os membros legislativos, tal. Entra no artigo 30, inciso 1º do Estatuto da OAB, tá? Então, por exemplo, nesse momento, para te responder, eu não estou como juiz leigo, tá? Mas é a mesma coisa, tá? O juiz leigo, ele também não pode advogar no juizado em que ele esteja vinculado e ele também não pode processar a fazenda pública que remunere. Então, no caso, a fazenda do Estado, que remunera os atos de conciliador, pelo qual eu sou vinculado ao TJ Paraná. Entendido, Marcelo? Beleza? Show de bola. Professor Guilherme, então, devolvo a Perfeito, palavra. perfeito. Então vamos finalizando aqui, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, nenhuma consideração. Agradecer Marcelo, Ianete, Litiane, Giovana, Israel, todos os demais presentes, Ana Paula, Natália, Ricardo, o Alisson, Wanderson, e, claro, principalmente ao nosso professor. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, e vamos então finalizar a aula inaugural. Brevemente, o curso inteiro estará na sua plataforma da Septem Cápulos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Um abração a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.